Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E hoje a gente tem a honra de entrevistar presencialmente o cartunista, jornalista, publicitário, escritor, Alexandro Lima. Bem-vindo, Alexandro! Obrigado. Pela primeira vez agora a gente está presencialmente. Naquele período de pandemia a gente conversava muito, né? Quando eu fazia as ilustrações das entrevistas que tu tinha. E é muito bom ter essa oportunidade de pessoalmente a gente conversar. Que bom, seja bem-vindo então a mais um programa Sons do Coração. Alexandre, realmente, né? A gente fez quantas lives aí? Eu perdi a conta, eu acho que foram... perdi a conta. Não sei se foram 8, acho. Por aí, eu acho 8 ou 9. O Alexandre, então, ele participou de várias lives da época da escola de vídeos, Alexandre, se lembra? Sim. E depois, já nos Sons do Coração, assim, naquele primeiro formato que a gente fazia as lives, estava no auge da pandemia, aí a gente não podia fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, né, Alexandre? E foi um período, assim, que é um aprendizado para todo mundo. Eu lembro que até teve uma live que eu tinha que fazer, eu fiz no estacionamento do carro. Lembra? Eu me lembro. Que aí eu fiz o desenho no estacionamento do carro e que, por incrível que pareça, ficou muito bom também. Que é aquela questão de se acertar nos horários na volta, finalmente, de ficar voltar, sair de casa da pandemia. Mas foi um período desafiador para todo mundo, mas acho que esse desafio tornou a gente melhor, né, para algumas coisas, né? Para muitas coisas, acho. Muitos aprendizados, né? E o Alexandre, então, faz parte daquela série de pessoas e de entrevistados que a gente está resgatando aí dessa época dos Sons do Coração, quando era ainda em formatos de live. Alexandre, vamos começar com a tua vida como artista, cartunista? O que você acha? Como é que tudo começou aí para ti? Bom, eu comecei a desenhar, a sentir desenho há uns 12, quando tinha uns 12 anos. Só que eu queria ter muita possibilidade de desenhar quadrinhos, e aí não tinha mercado na cidade. Então eu fui trabalhar no Jornal Pioneiro. Trabalhava para ter uma oportunidade de chegar perto de desenho, eu trabalhei no Jornal Pioneiro no começo como montador de páginas, lá na parte da UPEC. E depois eu consegui uma promoção para trabalhar na redação, fui promovido para a redação para trabalhar como ilustrador de matérias. Aí eu comecei a começar a desenhar. E aí a gente faz jornalismo, e depois a gente faz publicidade, daí a gente faz marketing, e aí sempre tentando trabalhar com desenho, mas no fim a gente acaba indo para outro viés, né? Então sempre, porque a gente não consegue viver de desenho, de quadrinhos, né? Então eu fui sempre botando o desenho sempre perto daquilo que eu faço, sempre perto daquele meu trabalho. É uma forma de comunicação para você também. Sim, com certeza. Alexandre, e nesse teu aprendizado, teve algum professor, alguma pessoa que foi assim, esse cara foi um divisor de águas para mim? Sim, teve uma professora minha da 4ª série, que é a professora Helena Furman, que ela, quando eu comecei a desenhar que nem um alucinado, eu parei de estudar, era só desenho o tempo inteiro, acabava uma prova para virar a prova e desenhar sobre a prova. Um dia ela chamou, a diretora do Sônia Batista chamou meus pais para conversar, que era para eu tomar um controle, para eles controlarem essa questão do desenho, porque eu ia perder o meu caminho. E essa professora de artes, a Helena, ela chegou para a diretora na hora da reunião, ela invadiu a reunião e comentou que não... Quem ia perder? Disse que você ia perder o caminho. A diretora? A diretora, porque eu ia perder o rumo. A diretora falou isso? A diretora falou isso, que eu ia perder o rumo entrando nessa de desenhar. E aí essa professora, ela interrompeu a reunião e disse que era para não controlar nem parar, mas sim orientar, porque ali talvez teria um grande caminho. E isso eu guardo até hoje, porque sempre que eu encontro ela, assim, são só gratidões, porque ela foi a pessoa que deu o primeiro pontapé para que eu continuasse nisso, né? Então ela é uma pessoa que eu nunca esqueço, assim, é uma pessoa que, quando eu lancei meu primeiro livro, que foi lá em 2011, a princípio ela não ia no dia de autógrafos, e ela conseguiu ir no último minuto. Então ela apareceu faltando 5 minutos para encerrar a sessão. E aí tu fala com o familiar, ela fala com um amigo, entrega o livro, autógrafo, mas faltava aquela pessoa. E quando ela veio, eu desabei, assim. Chorei que nem um condenado, porque ela veio ali. E aí, agradeci, porque tudo que eu consegui, assim, se não tivesse o incentivo dela, não teria
que eu tinha feito até aquele momento, né? Parece um roteiro de filme, Parece né? um roteiro Com de final filme. feliz. Sim, sim. Alexandre, e daí, o que teus pais fizeram contigo depois dessa reunião, assim? Um pouco eles queriam que já que eu fosse tentar trabalhar, que eu ia querer disso, então eu tinha que tentar me focar em, ou pensar num jeito de conciliar o desenho com o trabalho e depois, ao tempo, fazer algum curso. Então eu fiz um curso de desenho no Senac, e aí depois fiz um curso no antigo Instituto Técnico Caxiense, o ITC, quando o ITC ainda era lá no Calçadão, e depois ele se mudou pertinho da Livraria Rossi. Então eu fui fazendo pequenas coisas para tentar começar a trabalhar com desenho. E depois eu tentei procurar lugares que eu podia trabalhar com desenho, até chegar no jornal, né? E aí eles sempre me incentivaram, eles achavam diferente, achavam uma coisa diferente, mas achavam sempre que seria um dom que mais pra frente ia dar grandes frutos, né? E acabou dando, né? Que legal! Eu confesso que o desenho me abriu grandes portas e que às vezes a gente tem que acreditar no sonho. Eu acho que demorou para eu pensar em acreditar no sonho, mas a coisa vai, sabe? A gente tem que confiar na gente às vezes. Com certeza, né, Alexandre? E a gente Sim. vai ganhando isso com o tempo também, Sim, né? Aí você fez jornalismo, publicidade, marketing, trabalhou em agências? Trabalhei 15 anos em agência de publicidade, então... aí Desenhando também? Porque o desenho dá um diferencial para a questão de criar, para diagramar, porque tu tem uma visão mais plástica da coisa. Então, por exemplo, certas coisas que às vezes é difícil de diagramar, de pensar num conceito, como a gente tem o costume de desenhar, a gente começa a esboçar mais rápido, a gente tem um raciocínio mais rápido para certas coisas. E aí sempre me abriu essas portas. Até hoje, por exemplo, trabalhando no Colégio La Salle Carmo, eu concilio muitas vezes o desenho até no próprio trabalho de marketing interno da escola, sabe? Interno e externo. Porque às vezes o desenho a gente pode criar a gente pode utilizar o personagem para falar uma coisa que, se fosse feita institucionalmente, teria um peso não muito direto, né? E às vezes tu coloca um personagem falando, a coisa fica mais atrativa, né? Pois é, né, Alexandre? Eu acho que a gente adora ouvir história, né? Sim, sim. Acho que desde o tempo das cavernas que a gente tem aquela necessidade de contar o que aconteceu. Então acho que o desenho vem desde esse período, quando tinha aqueles homens das cavernas rabiscando uma parede que caçaram um javali ou um mamute. Então acho que a gente conta as histórias desde esse tempo, acho. E com o tempo a gente vai aprimorando, né? A gente vai até chegar no ponto que hoje em dia tudo é uma história, né? E é só saber como contar ou como, no meu caso, ilustrar, né? Alexandre, daí foi em 2011 que você lançou o seu primeiro livro. Sim. Meu Amigo Dick. Exato. É tão fofo esse livro. Eu já li tantas vezes pro Dudu, meu Deus. Eu lancei ele num período bem de mudança na minha vida, porque eu recém tinha sido pai, e aí eu queria há muito tempo criar uma história infantil que passasse esse sentimento de ser pai. E aí eu fiz uma espécie de história um pouco autobiográfica que teria um desfecho com a proximidade de ter do personagem ter um filho, né? Uma filha no caso. E tudo amarrado ao melhor amigo que a gente tem, que é o cachorro, né? O Meu Amigo Dick é autobiográfico? Um pouco autobiográfico, quase um 80% de autobiográfico. E daí você une o escritor com o cartunista, né? Como é que foi essa experiência para ti? Foi uma coisa de transformação, porque uma coisa é tu ilustrar materiais que os outros passam. Por exemplo, no meu tempo de jornal eu recebia uma matéria sobre a inflação de 120% e não tinha um espaço para colocar uma foto. Então, te virem fazer um desenho que tu consiga ilustrar e que fique atrativo para que o pessoal leia essa matéria. Tenha vontade de ler. E aí, de repente, tu tem a oportunidade de fazer uma coisa pessoal, que aí tu tem que tentar pensar no texto e pensar na ilustração. E aí remete lá ao meu tempo de querer fazer uma história em quadrinhos. Então, eu vou tentar fazer o roteiro e eu vou tentar fazer a história. E eu vou tentar ilustrar. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz todo o livro em 5 dias, que foi o meu período de licença paternidade, né? Que aí eu ficava no hospital com ela. E aí eu ficava lá com o nenê, no colo, e eu ficava desenhando e escrevendo. Depois eu lancei o livro. Foi na licença paternidade? Foi na licença paternidade. Uau. Alexandre, o Meu Amigo Dick, ele chama atenção pela tua
sensibilidade, assim, muito fina, muito aguçada, é quase poético, assim. É um livro infantil, mas é um livro que os adultos também gostam. Da onde que vem isso? E eu acho que você quebra muitas coisas, assim, da gente achar que homem não chora, que homem não tem sentimento, que homem não sabe falar sobre os seus sentimentos, né? Eu sou sagitariano, então, e eu sempre sou uma pessoa, eu sou da família, assim, eu sou mais sentimento, então eu sempre fui de expressar as coisas, sempre fui meio que o carente da família, fui o que gosta de falar o que senti, e eu sempre quis expressar essas coisas, né? E um pouco de passar essa história de como a gente vai se transformando, né? Com a necessidade de ter um vínculo. Eu me inspirei muito também na questão do Ziraldo, que ele tem essa questão de passar muitas emoções de um jeito muito simples. Então, eu acho que foi um pouco disso também. E tem até aquela questão do livro, que uma hora do livro, a pessoa, enquanto não se encontra, tudo é preto e branco. E esse poema, essa parte eu achei bacana, porque às vezes parece que quando falta uma coisa na gente, parece que a gente está um pouco cinza. E quando a gente tem aquela coisa que a gente sempre desejou, que no meu caso era ter um amor para a vida inteira, que é a questão de ter um filho, é um amor para a vida inteira. A gente colore a vida, né? A gente colore tudo, né? No meu caso, primeiro foi com o cachorro e depois foi com ela, né? Que a gente tem a vida um pouco mais colorida a cada momento, né? É a Laura, né? A Laura, isso. Como é que é a tua relação de pai com a Laura? Eu sou... Desse sagitariano, desse cara cheio de sentimentos, como é que é isso pra ti? Eu sou tipo o paizão. Eu sou o pai coruja, sempre fui. Ela é minha parceirona pra tudo. É parceira pra ver série japonesa, é parceira pra assistir filme da Marvel, é parceira pra ver desenho antigo. Campo de futebol. Pra ir no campo de futebol, pra chorar no Jacone, pra rir no Jacone, A gente pegou um período lá bem triste, quando ela começou a ir no estádio, que a gente pegou o período de Série D, que a gente não tinha divisão, a gente pegava uns times pataquadas para enfrentar, sofria cada jogo, e a gente vai se aproximando com essas coisas. E hoje em dia, como eu trabalho na escola que ela estuda, então eu sou tipo uma coruja, estou sempre com ela abaixo das asas, né? Então eu tenho um amor assim gigante, e a gente tem uma relação muito junta, assim, muito unida. E eu espero ficar assim com essa relação assim por resto da vida. Que legal. Alexandro, e você está podendo viver uma nova experiência aí. Sim. Conta pra gente, a gente estava conversando um pouquinho antes dos bastidores aí. Como é que está sendo isso? Como eu gosto de trabalhar, viver a arte, né? Eu trabalho no marketing do Carmo. E aí eu recebi a oportunidade de nesse ano, depois de trabalho há 3 anos na escola, e eu recebi a oportunidade de dar uma oficina de desenho na escola. Então, além de ser um funcionário, eu seria um professor. E eu estou com uma experiência assim, fantástica desde março, que eu tenho alunos maravilhosos, desde o pré até o 9º ano. E aí, cada dia, cada aula que eu ofereço, um pouco de conteúdo, eu noto essa diferença, essa aproximação, essa emoção, esse carinho que a gente recebe de poder passar a experiência, passar carinho e passar arte, passar conceitos, passar técnicas, e tu vai notando a diferença deles na caligrafia, no modo de agir, no modo de pensar como desenhar uma coisa, e cada dia é uma experiência reveladora e fantástica, sabe? Então, digamos, esse ano assim eu não produzi muita arte, não desenhei muita coisa, mas parece que eu produzi mais do que em 3, 4 anos atrás, sabe? Me sinto mais realizado, como se eu tivesse feito 5, 6 livros, assim. Como é que você percebe essa gurizada, esses jovens, adolescentes, crianças? Porque tem gente que diz, é uma geração difícil, só querem ficar no celular, né? É a briga constante nossa, sim, enquanto pais também, né? Mas a parte interessante é que eles são conectados, não tem como fugir disso, eles são conectados. Mas além de eles serem conectados, eles querem se sentir parte de alguma coisa. Aí, por exemplo, eu vou pegar alunos que gostam de ler história em quadrinhos japonesa, os mangás. Eles gostam daqueles personagens, gostam tanto que eles querem tentar reproduzir do jeito deles os personagens. Mas eles não conseguem desenhar direito. Então, estou oferecendo uma oportunidade de eles aprenderem a desenhar, aprenderem conceitos de fazer o rosto, fazer os olhos. Eles se sentem maravilhados porque eles conseguem passar aquilo daquele personagem que eles gostam tanto
do jeito deles para o papel. E essa desconexão assim do digital pro analógico, pro papel, é fantástica, porque eles sentiam falta disso. A gente ficou um período muito complicado de ficar numa tela, de não ter a experiência tete a tete, de não poder ter essa experiência de fazer as coisas junto com alguém te orientando. E eles precisavam disso. E agora voltou e agora eles estão sentindo. Eles têm a conexão deles, eles são totalmente ligados, eles sabem o que está acontecendo no TikTok no momento, mas eles sentem a necessidade de colocar alguma coisa do jeito deles no papel. E isso está sendo muito bom. O que o Alexandre, professor, está aprendendo com essa galera aí? Eu estou aprendendo que a gente, às vezes, desvaloriza o professor. A gente não é que desvaloriza, a gente às vezes um pouco menospreza o peso de dar uma aula, de ser um professor. E eu noto que cada dia a gente tem o professor é uma profissão tão boa, é uma profissão tão fantástica, que eu acho que não deveria nem ser profissão, deveria ser algo, um prêmio, deveria ter alguma coisa a mais, porque eu aprendo todo dia que a gente, como professor, a gente tem um respeito, a gente passa uma confiança para eles, às vezes até uma confidência que eles não conseguem ter com os próprios pais. E eu acho isso muito, 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 muito fantástico. Que legal. Eles te contam coisas sobre o quê, assim? Algumas coisas que eles não gostaram em casa, ou alguma coisa que... Se abrem mesmo? Se abrem mesmo. Algumas coisas que eles precisavam saber ou tentar descobrir e que eles não sabiam como, e aí eles pedem a tua opinião. Uma coisa simples ou banal, mas às vezes a tua opinião vale muito para eles. Porque a questão vai saber que pode ser uma besteira para o pai, mas às vezes para o professor, o professor falou assim, eu acho que tá legal assim. Não que a gente sobrepõe a autoridade do pai, mas eles levam o nosso conselho um pouco mais a sério, às vezes, sabe? Tipo, até uma questão de um carinho, assim, de no final da aula dar um pirulito para um, tu vê no outro dia o pai mandando uma mensagem no WhatsApp assim, nossa, eles adoraram o pirulito. Eu, tipo, mas é um carinho, um mimo, mas para eles foi uma coisa grandiosa, assim, tipo, eu vi que te encontrei na rua, nossa, encontrei o prof na rua. Aí tu fica, nossa, mas é normal, tipo, como se fosse encontrar no estádio. Mas para eles é um evento, né? Eu acho muito legal isso. A gente tem um respeito, o professor tem um peso fantástico assim na vida deles. E isso eu acho que é para todos, assim, desde o pré até subindo, assim. E a gente não percebe isso. Eu acho que deveria passar mais esse reconhecimento. E eu acho muito legal isso. Bem. Alexandre, e você também conseguiu realizar o teu sonho de criança, que foi lançar uma obra em quadrinhos. Eu me sinto que eu participei um pedacinho assim desse teu projeto aí também. Me ajudou muito nesse projeto. Aquele sonho que eu falei de fazer uma história em quadrinhos, sempre quis sair. E aí eu fiz histórias em quadrinhos para empresas, para supermercados, para materiais institucionais, mas nunca algo assim, um projeto pessoal. E aí, naquela pandemia, eu resolvi pensar, eu vou tentar fazer um financiamento coletivo e vou lançar uma história em quadrinhos do meu personagem de infância, que me cativou, que era o Spectroman. Aquela velha história japonesa do herói que enfrenta um monstro, né? Então, fiz o projeto. Aparecia no SBT, né? Aparecia no SBT, programa do Bozo. E aí, a gente tá velho, né? Nossa. Tá, nossa, mãe. E aí fiz o projeto, lancei o financiamento coletivo na pandemia, funcionou muito bem, consegui lançar ele, a história ganhou relevância e ganhou um peso tão bacana que uma editora de São Paulo resolveu ir em busca do mangá original, da revista em quadrinhos original que saiu no Japão em 5 volumes, e resolveu lançar para comemorar os 40 anos do Spectroman, que foi no começo desse ano. Então foi tipo, eu fiz um gatilho, sem querer eu lancei uma revista que foi um gatilho para tudo que veio depois. Então a editora Pipoca e Nanquim lançou essas revistas que foram um sucesso estrondoso. Agora tem 4, 5 volumes. Então, sem querer, eu consegui fazer com que mais material desse meu herói da infância viesse para o Brasil. Que legal, né? Foi que nem jogar uma pedrinha assim no lago. Foi aumentando. Foi abrindo. Alexandre, e ter lançado esse projeto no meio da pandemia também é ter esperança na vida, é acreditar, né? Sim, porque aquela questão,
ter um pouco de tempo a mais em casa facilita para algumas coisas, né? Eu naquele tempo já não tinha tanto tempo, porque além de conciliar o trabalho em casa, home office, a questão de ser pai 24 horas por dia, porque minha filha ficou em casa comigo também, então eu tinha, porque a minha esposa trabalha no hospital, então eu tive que ficar com a minha filha todo dia. Então, dá aula online, cuida da aula dela, faz a questão do trabalho online, e aí... Afazeres de casa. E aí vou tentar fazer esse projeto. E aí lancei e conseguiu rolar tudo certo, sabe? Então foi um momento, assim, transformador, assim, foi uma experiência que daria também outro filme. Nossa, que legal, Alexandre. E assim, quais são os seus projetos agora, assim, na questão da arte mesmo? Eu estou pensando em lançar, como eu já lancei a história em quadrinhos, eu fiz um livro, eu lancei esse livro uns 2, 3 anos atrás. Eu resolvi estou pensando agora em fazer uma série de quadros, porque eu gosto de pintar também. E como eu estou ensinando muito dessas técnicas de pintura, estou pensando em fazer uma coletânea de 5, 6 quadros, assim, e tentar começar uma coleção, para tentar uma exposição, quem sabe, né? Ah, que legal! E qual é o papel da arte na vida da gente, Alexandre? Como é que a gente viveria sem a arte? Eu vou resumir que a nossa vida sem arte seria que nem o meu personagem no começo do livro. Totalmente cinza. Porque a arte pra gente traz cores, traz movimento, traz sensações, traz emoções. Eu acho que a vida sem arte é uma vida fosca, vazia, cinza, sem cor. Acho que eu posso resumir praticamente isso, assim. Acho que a gente sem arte é nada. A gente é aquela vontade que eu comentei dos Homens das Cavernas de querer relatar numa parede aquilo que eles fizeram. Acho que aquilo é ânimo, aquilo é energia, é aquilo que a gente precisa. E a arte é isso, a arte é ânimo, a arte é energia, a arte é tudo pra gente, eu acho. E aonde que você pega inspiração, busca, capta inspiração pro teu dia a dia, assim? Da onde que vem essas coisas? Eu gosto muito de escutar música, eu gosto muito de escutar música antiga, eu sou fã de ficção científica, eu pego muito de inspiração Ziraldo, adoro Ziraldo. Às vezes eu gosto de pegar uma coisa do Ziraldo. Eu também, sou fãzona do Ziraldo. Já tive a honra de entrevistá-lo. Acho que o Ziraldo precisaria de um maior reconhecimento, porque ele tem uma fase que ele fazia quadrinhos que é fantástica e é tão pouco explorada, e tinha quadrinhos muito bons, assim. Supermãe. Supermãe, tem uma coletânea dele que é maravilhosa. E eu acho que Ziraldo é uma grande inspiração para mim. Gosto muito também, Maurício de Souza também tem eu gosto da fase do Maurício de Souza do Piteco. Adoro o Piteco. Ah, o Piteco. Adoro também o Horácio, a fase do Horácio é maravilhosa. E eu gosto muito de quadrinhos de super-heróis, né? Então eu tiro muita referência, muita inspiração de quadrinhos de super-heróis. Eu gosto muito da Marvel, gosto muito da DC Comics, mas eu gosto muito também é que eu sou um emaranhado, eu gosto muito de assistir seriado japonês. A cultura japonesa passa informações, passa conteúdos muito bacanas também. Então eu sou tipo uma colcha de retalhos, assim. Então, se você fosse um super-herói, Alexandre, qual que você seria? Se eu fosse um super-herói, qual que eu seria? Minha filha outro dia me perguntou isso. Eu acho que eu seria o Capitão América. Não pela questão Estados Unidos, mas pela questão de inspirar, motivar pessoas, acreditar num sonho, que é o sonho de igualdade para todos. Geralmente o pessoal confunde o Capitão América com aquela questão patriotista. Não, mas ele acredita numa questão que é o sonho americano, de igualdade para todos. E é uma pessoa que passa tanta coragem, passa tanto respeito, passa tanta confiança, que ele consegue comandar um gigante verde, consegue comandar um deus. Então eu acho isso uma coisa fundamental, assim, uma coisa inspiradora. Eu acho que se eu fosse ser um super-herói, seria o Capitão América. Alexandre, você acredita em espiritualidade? Trabalha com isso de alguma maneira na tua vida? Como é que é isso para ti? Eu vou puxar agora um pouco pelo lado... não sou bem cristão, eu sou cristão, mas eu puxo um pouco o lado religioso, mas um lado religioso mais de questão de pastoral, pela questão da escola que eu trabalho, pela questão do conceito lassalista, que é uma coisa que São João Batista de La Salle, que é o padroeiro da educação, ele passou essa questão de explicar que
o carisma religioso é muito importante. A gente ter a fé, a gente tem que ter a fé. E eu acho que se eu for, a espiritualidade eu pego um pouco desse lado, assim, eu acho, mas a espiritualidade como fé, como força de inspiração pra gente, assim. Me apego um pouco, todo mundo se apega a Deus, sempre nas horas difíceis, né? Mas eu acho que a gente também tem que pensar na questão de Deus nas horas mais fáceis, porque se a gente acorda e dá aquela respirada ou dá aquele suspiro quando acorda, é por causa dele. Não é porque a gente está precisando de uma coisa que a gente tem que pedir a Deus. Não, a gente tem que pedir para Deus, às vezes, agradecer às vezes. A gente nunca agradece, a gente sempre pede. E eu acho que meu ponto de espiritualidade é esse. Às vezes eu não vou muito pedir, a não ser que eu peça para o meu time não cair. Mas daí é outra coisa. Aí já é outra coisa. Mas eu gosto muito de pensar na questão de a gente ter um agradecimento. Tem que ter alguma coisa maior lá em cima. A gente tem que ter uma função de estar aqui. De algum jeito a gente está aqui porque alguém pensou. Esse alguém deve ser Deus. Então eu acho que o meu ponto de espiritualidade é esse. É agradecer por estar aqui, né? Que legal. Alexandro, e quero saber das tuas dicas aí de livro. Não estou te deixando tu desenhar, né? Não, aos poucos eu estou fazendo. eu tô com um olho aqui, ó, assim, ó, no desenho dele. Eu tenho duas dicas. Uma é o meu livro que eu lancei em 2019, que eu fiz um livrinho de tirinhas. Agora ele já está esgotado, mas se derem uma boa procurada na Feira do Livro, vai ter, com certeza, porque a editora que lançou, a editora Correia, sempre tem um quiosque na Feira do Livro. É um livro de tirinhas que eu quis... Dingo, diversão em quatro patas. É uma homenagem ao cachorro da minha filha, porque a minha filha é muito ligada ao cachorro dela. E ele tem algumas coisas, assim, que eu noto que, de tanto passar com ela, que ele tem a mesma idade que ela. E tem certas coisas que o cachorro passa e que a gente não consegue pensar, assim, como seria pelo ponto de vista de um cachorro. Então, de tanto conviver, eu fiz algumas tirinhas, assim, explicando coisas diárias sobre o cachorro, sobre a vida do cachorro. Tanto que aqui tem uma linhazinha do tempo dela com... Ah, que legal. Com o cachorro. Então, uma dica é essa aqui. São umas tirinhas, são tiras bem curtinhas, mas também estão no meu Instagram. E a outra dica foi um livrozinho que eu comprei numa livraria, bem despretensiosamente. Eu achei interessante que era uma mensagem por dia, que é o livro da consciência, do Tadashi Kodamoto, que ele é um terapeuta transpessoal e é professor. E ele tem, esse livrinho é bem simples, bem fácil de encontrar, ele tem uma dica por dia. Opa! E aí aquela questão, tu quer pensar o que o teu dia te traz, e aí ele sempre tem uma mensagenzinha, e todas as mensagens assim, sempre são um pouco relevantes. Antes da entrevista eu te contei uma que caiu como uma luva para ti. Né? Ó, luvinha. E aí eu acho bem bacana, porque às vezes a gente precisa, nem que seja uma palavra simples, ou ter uma inspiração para o dia. E aí eu peguei esse costume, todo dia eu pego, antes de começar o trabalho, abro o livro, pego a mensagem do dia, e às vezes uso até como reflexão para os professores, quando a gente tem uma atividade no começo da tarde, a gente reúne os professores da tarde antes de começar a aula, então eles escolhem sempre alguém para fazer uma reflexão, às vezes eu pego uma dessas aqui e eu faço a reflexão. É uma dica bacana para a gente pensar um pouco na nossa consciência também um pouco. Vai ler pra gente uma. Eu vou ler uma aqui então, eu vou pegar... Alexandre. Bom, por coincidência, eu vou pegar do dia 30 de agosto, que é Coloque arte na sua rotina. Se você tem alguma vontade ou habilidade para desenvolver um talento artístico, vá atrás disso. A arte tem o poder de modificar o mundo. É a expressão da verdade, capaz de nos tocar profundamente, elevar nosso espírito. Ela nos faz transcender. Acredito que todos nós nascemos com talentos especiais e certamente você tem os seus. Há muitas pessoas talentosas tornando o mundo mais interessante, envolvente e emocionante por meio de sua arte. Tenho certeza de que desenvolver sua arte o aproximará ainda mais da felicidade. O tempo investido no seu desenvolvimento artístico lhe trará muitos benefícios. Ele amarra praticamente tudo que a gente estava conversando sobre a questão de eu dar aula para os pequenos. Fechou, né? Fechou. Alexandro, super legal esse bate-papo contigo. É uma pessoa muito agradável e nessas lives que a gente fez junto,
a tua capacidade de ouvir o outro, de entender essa mensagem e de decodificar ela, seja em desenho ou seja nas opiniões que tu dava também dos nossos entrevistados, é algo muito legal em ti. E eu queria finalizar o nosso bate-papo perguntando qual é o som que habita o teu coração, assim, aqui, agora, hoje. O som que habita o meu coração é o da gratidão, porque eu acho que a gente teve um período muito difícil, a gente passou por coisas muito complicadas, a gente passou... Eu confesso assim que eu não consigo viver de arte, é difícil viver de arte hoje em dia, é difícil porque a gente consegue, seja na ilustração digital, seja no design, seja... A gente consegue até programas que façam certas coisas que antigamente um ilustrador ou um designer faria. Então, tanto que eu acabei entrando em outro rumo para poder sobreviver. Não consegui cumprir totalmente aquele sonho de ser um desenhista. Mas eu confesso que com tudo que a gente vai fazendo, com todas as bagagens que a gente tem e com tudo que eu estou realizando esse ano, eu acho que a palavra, o som que habita meu coração é da gratidão. Eu me sinto gratificado todo dia, depois de dar uma aula, depois de trabalhar bem, depois de saber que eu fiz o meu melhor e que esse meu melhor está fazendo bem para outras pessoas. Eu acho que eu posso acabar assim com essa... Esse é o som que hoje em dia bate o meu coração. Ai, Alexandre, que legal. Foi muito legal te ter aqui. Parabéns por essa tua trajetória profissional, cheia de sentimentos, cheia de habilidades, mas cheia de emoção também, sabe? Seja no marketing, seja na comunicação, seja na arte. A gente vê o teu toque, assim, o teu jeitinho em tudo isso. Parabéns por essa relação linda que tu construiu com a tua filha, tua família fantástica aí também. E uma honra te ter aqui. Como sempre, obrigada por tudo e que você continue aí, ó, iluminando e desenhando muito. E eu tô louca para ver esse desenho. Tá pronto, Alexandre? Tá pronto. Ah, vamos mostrar ali. Olha ali. Eu fiz ele um estilo um pouquinho diferente, ficou um pouquinho abstrato. Ah, sou eu? E vou levar para casa? Sim, esse aqui. Ah, olha que presente. O livro também é de presente para ti. Mas olha que legal, a nossa equipe tem um presente para ti também. Obrigado. Queremos que você abra aqui, ó, da Botânica Boutique Floral. Uma plantinha para você levar lá para o seu espaço, seja em casa, seja lá no La Salle Carbo também. Posso colocar lá no meu estúdio também, lá em casa. No teu estúdio. Ai, que amor. Para encher de vida aí e de carinho também o teu ambiente. Olha ali que amor. Uma suculenta para você. Ai. Obrigada, Alexandre. Adorei. Ah, que bom. A minha filha tem a mania de dar nome para as plantas. Eu tenho 2 plantas na minha sala na escola. E aí ela deu o nome para as 2. Provavelmente ela vai dar o nome para essa aqui também. Vai batizar. Obrigada, Alexandre, por tudo. Muito obrigado. Gente, brigadão pela sua participação. Um beijo no coração e até o próximo programa. Tchau, tchau.